Bom, pessoal, agora nós vamos fazer o cálculo de pH para uma solução básica bastante diluída. Então, vai ser uma solução de hidróxido de sódio com concentração de 1 vezes 10 a menos 8. Então, da mesma forma, nós precisamos levar em consideração a dissociação da água. Então, nós sabemos que nós vamos ter como concentração de Na+, 1 vezes 10 a menos 8, certo? Pela dissociação do hidróxido de sódio totalmente. Então, vai levar a geração de Na+ e OH-. Depois, nós vamos fazer o balanço de carga, que é igualar as cargas positivas com as cargas negativas. Então, quem que nós temos aqui de cargas positivas? Na+ e o H+. Então, concentração de Na+, mais concentração de H+, vai ser igual às cargas negativas, que é a concentração de OH-. Certo? Agora que nós temos a concentração de OH- expressa em termos de H+ e Na+, nós vamos substituir isso em Kw. Então, Kw é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH-. Kw é igual a 1 vezes 10 a menos 14, igual concentração de H+ vezes concentração de OH-, que nós podemos substituir por concentração de Na+, mais concentração de H+. Agora, nós vamos substituir os valores. Então, 1 vezes 10 a menos 14 vai ser igual concentração de H+ vezes Na+ é quanto? 1 vezes 10 a menos 8. Então, 1 vezes 10 a menos 8, mais concentração de H+. Isso vai ficar... Nós vamos fazer uma distributiva agora. Então, esse H+ está multiplicando tudo que está dentro do parênteses. Então, eu vou ter 1 vezes 10 a menos 8 H+, e H+ vezes H+ vai ser H+ ao quadrado. Então, agora a gente vai isolar isso tudo e igualar a zero. Então, eu vou ter que concentração de H+ ao quadrado mais 1 vezes 10 a menos 8 vezes H+. Esse valor, né, de 1 vezes 10 a menos 14 está de cá, vai passar para cá subtraindo. Então, menos 1 vezes 10 a menos 14, isso tudo igual a zero, certo? Não ficou nada de cá do igual. A nossa incógnita aqui é o H+. Isso é como se fosse uma equação de segundo grau, onde eu tenho A, B e C. E como que a gente resolve uma equação de segundo grau? Usando a equação de Bhaskara, que vai ser x é igual menos b mais ou menos b ao quadrado menos 4ac. Isso tudo dividido por 2a. X é igual, agora vamos substituir, menos 1 vezes 10 a menos 8, mais ou menos 1 vezes 10 a menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes c, que é menos 1 vezes 10 a menos 14, dividido por 2 vezes a, que é 1. X é igual 1 vezes 10 a menos 8, mais ou menos. Agora, vamos fazer o cálculo de tudo que está aí dentro da nossa raiz. Então, eu vou ter 1 exponencial de menos 8 ao quadrado, menos, abre parêntese, 4 vezes 1 vezes
Abro parênteses de novo, porque o meu termo tem um sinal negativo. Então, menos 1 exponencial de menos 14. Fecho parênteses 2 vezes. Igual, então, raiz de 4,01 exponencial de menos 14. 4,01 exponencial de menos 14. Isso dividido por 2. X é igual a menos 1 vezes 10 a menos 8, mais ou menos. Então, raiz quadrada desse valor vai ser 2,002. A gente não precisa usar esse 2, não. Vezes 10 a menos 7. Dividido por 2. Então, agora a gente vai fazer o cálculo do x' e do x duas linhas. X' eu vou usar o sinal positivo e x duas linhas o sinal negativo. Então, vamos lá. Menos 1 exponencial de menos 8 mais 2 exponencial de menos 7, dividido por 2. Vai dar 9,5 vezes 10 a menos 8. Agora, nós vamos fazer com sinal negativo. Então, menos 1 exponencial de menos 8, não, sinal negativo, peraí. Menos 2 exponencial de menos 7, igual a menos 2,1 vezes 10 a menos 7, dividido por 2, vai dar menos 1,05 vezes 10 a menos 7. Como nós sabemos que o x está expressando a concentração de H+, e não existe concentração negativa, então esse valor nós não podemos usar. Nós só poderemos usar o valor positivo. E esse valor está expressando para a gente a concentração de H+, que era a nossa incógnita aqui na equação de segundo grau. Então, nós podemos calcular agora que pH é igual a menos log da concentração de H+, correto? A concentração de H+ é 9,5 vezes 10 a menos 8. Então, pH vai ser menos log de 9,5 exponencial de menos 8, que vai dar 7,02, que é um pH coerente com uma base, ou seja, acima de 7. Como ele está muito diluído, então ele é um pouquinho só acima de 7. Correto, pessoal?